Sabadão à noite no Morumba e público bom. Quase 32 mil torcedores para acompanhar São Paulo e Atlético Mineiro. No tricolor, uma novidade de última hora. Anderson Martins na vaga de Éder Militão, que sentiu um desconforto muscular durante o aquecimento. Início de jogo calmo, com as equipes se estudando nos primeiros 10 minutos. Mas logo a coisa esquenta. Aos 12, em boa trama ofensiva, Nenê aciona Regis na direita. Ele cruza na medida para Everton, que acaba perdendo grande chance. O Galo responde logo em seguida. O artilheiro Ricardo Oliveira, como garçom, serve Roger Guedes, que bate firme para o gol, mas para na defesa milagrosa de Sidão. O São Paulo insiste na jogada pela direita. Aos 24, após o cruzamento de Regis, Leonardo Silva disputa pelo alto com Diego Souza e a bola sobra nos pés de Everton, que dessa vez aproveita e marca o seu primeiro gol com a camisa tricolor. O Galo ainda assusta nos escanteios. No rebote de um deles, Otero cruza e Anderson Martins quase coloca contra o próprio gol. Mas o duelo vai para o intervalo com o São Paulo na frente. As equipes voltam para a segunda etapa com mudanças. No Atlético, Casares na vaga de Otero. E no São Paulo, Marcos Guilherme na de Bruno Alves. O jogo também muda. Aos 2 minutos, o tricolor assusta com Arboleda de cabeça. Aos 5, o Galo volta a levar perigo com Roger Guedes. Sidão aparece de novo. E o duelo entre Roger Guedes e Sidão ganha mais um capítulo aos 25 minutos. Dessa vez com um final feliz para o atacante, que recebe de Gustavo Blanco e empata o jogo no Morumbi. Quando Diego Aguirre aposta na sua última cartada, colocando o peruano Cueva na vaga de Hudson, o Galo, após cobrança de escanteio, vira o jogo com Ricardo Oliveira. Mesmo assim, a substituição de Aguirre ainda daria resultado. O empate do São Paulo sai de uma jogada envolvendo 2 jogadores que ainda estão devendo na temporada, é verdade, mas que estão entre os principais do elenco são paulino. Do camisa 10 para o camisa 9, passe de Cueva e gol de Diego Souza, que não marcava desde o dia 20 de março. 2-2, empate garantido pela dupla, bastante elogiada pelo professor Diego Aguirre. Estou feliz com Diego Souza, a verdade, mas o mérito é dele, que ele está, a primeira coisa que está fazendo é trabalhando e lutando e mostrando su nivel y asumiendo jugar con la camisa 9 de São Paulo. Cueva está trabajando muy bien, él está perto de viajar para el Mundial, vamos a perder él, pero está ayudando y fiquei contento con su producción. Meu caro Miller, São Paulo está melhorando, né? Flavito, fui no Morumbi ontem, torcer pro meu tricolor, e ontem o São Paulo jogou bem, sim. Até 1-0 com o gol do Everton, já havia perdido um gol antes, errou o chute e chutou para fora. Quando fez 1-0, o São Paulo estava jogando melhor que o Atlético, continuou jogando bem. A postura do Atlético que mudou no segundo tempo, né? Porque o Atlético, no primeiro tempo, o Marcelo, o atacante do Atlético, e o Otero saiu por contusão e eles estavam apagados no jogo, né? Então, essa foi uma grande defesa do Sidão. Roger Guedes a queima-roupa, ele estica o braço direito e consegue tirar, né? Mas o São Paulo, no primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. O Nenê foi uma figura muito importante no esquema do Aguirre. O Everton tem a força física, né? Você pode ver nesse gol do Everton, olha só. Onde tinha que entrar a bola, entrou, né? Bateu bem, né? Exatamente. É um bom jogador, né? Ele dá muita dinâmica de jogo no ataque do São Paulo e muita opção pro Nenê, né? Que na bola parada, tecnicamente, o Nenê é muito bom, né? Acho que a melhor contratação que o São Paulo fez esse ano foi o Nenê. E no segundo tempo, o São Paulo defendeu mais o resultado, né? O Atlético foi para cima, conseguiu empatar e virar o jogo, né? O São Paulo perdeu muito, Flávio, com a saída do Nenê. O Nenê machucou, sentiu uma contusão na coxa atrás,
teve que ser substituído, né? Ele botou o Lisieiro em vez de botar o Cueva, por exemplo. Exatamente, ali que ele errou. O Aguirre, ele tem muito essa coisa de defender o resultado. Mas que lembra que eu te falei? Ele gosta de jogar com 2, 3 volantes, entendeu? O Lisieiro é um volante melhorado, quer dizer, deveria ter entrado já com o Cueva, que entrou bem, tanto é que ele deu o passe. Nesse gol, quem falhou foi o Regis. Se você fecha a diagonal, você tem que ir até o fim da diagonal e defender a bola. Ele fechou a diagonal, mas não combateu a bola. Não adiantou nada. O Roger Guedes entrou e bateu o cruzado, fez o gol. Aí depois o jogador do Atlético, o Atlético vira o jogo, mas depois que virou o jogo, o São Paulo começou a jogar bem. O Cueva meteu essa bola majestosa pro Diego Souza. E o Diego Souza de bico, né? Porque a queima-roupa não dá tempo do goleiro esticar a mão. Lembra que eu falo? É verdade. Tô na cara do goleiro. Né, Lembrei de você ontem, Nito. Exatamente. E aí o São Paulo... Nunca vi você fazer gol de bico, não, viu? Não, mas ele chutava... Não, mas ele chutava na cara do goleiro. Não, você deu uma dica, mas você não fazia de bico, não. Flávio, o Aguirre, quando chegou na primeira coletiva dele, o São Paulo estava naquela pindaíba toda, né? E aí, na primeira coletiva, ele falou que o que ele ia exigir era comprometimento. Vocês lembram disso? Lembro. Garra, comprometimento. E ele falou isso logo na primeira entrevista. Então, nesse quesito, ele está cumprindo aquilo que ele falou. O São Paulo, o rendimento não é legal, perdeu 2 pontos em casa. Quem perde ponto no Campeonato Brasileiro mesmo em casa... Mesmo com o Atlético Mineiro? Você acha mesmo com o Atlético Mineiro. No segundo tempo caiu muito de produção, São Paulo. Defendeu o resultado, São Paulo, o Atlético foi e virou o jogo. Mesmo com o Atlético Mineiro, acho que não foi bom o resultado para o São Paulo, mas o resultado, eu estou dizendo. Mas o time melhorou. O time melhorou, está mostrando comprometimento, aplicação. Não vai se transformar no Real Madrid dos grandes momentos. Mas em relação ao que estava no ano passado, friamente, eu acho assim, melhorou. Ele não vai brigar para não cair, pelo menos aparentemente. É isso aí. A não ser que comecem a atrapalhar, como sempre fazem, né? Vendo os principais jogadores, derruba o técnico, derruba o Raiz. Sabe aquela coisa que eles fazem lá? Essa é uma outra conversa. Se não fizerem isso, se não encherem o saco, se o presidente ficar lá no Morumbi lá, exatamente. Se deixar quietinho, não vai ser campeão, mas não vai brigar para não cair, o que já é uma evolução. Já é uma evolução. Ó, eu vou falar uma verdade para vocês. Foi o melhor jogo do campeonato até agora, esse aí. Que eu assisti. Outros jogos eu não sei, pode até tido o volume de dribles, de chutes a gol, 4 gols. O São Paulo fez 1-0, levou a virada, empatou. Mais um pouquinho, dava até para vencer. Acho que faltou um pouco de confiança para o São Paulo. O São Paulo ir para cima do Atlético. Quando o Vanderlei fala que não é bom empatar em casa, não é. Isso é verdade. O Duílio, a primeira coisa que chegou aqui foi isso, empatamos em casa. Paciência, contra o Ceará. Agora, o São Paulo foi valente, foi para cima do Atlético. Enquanto o Nenê estava em campo, o São Paulo estava muito melhor. Aí o Nenê se contundiu, saiu, entrou. O Diego Souza não esmoreceu, não se escondeu. Então, e ficou provado para mim, Miriam, não sei se você vai concordar, que se você colocar 2 caras habilidosos, o primeiro atacante e o segundo atacante lá, o primeiro e o segundo atacante, eu acho que dá certo. Porque você vê que o Cueva deu um toque magistral pro Diego Souza. E gol ele sabe fazer. Né? Mas o Cueva joga de vez em quando também, né? Não, mas aí ele foi valente. Quantas partidas boas o Cueva fez no São Paulo? 10 no máximo. Não, mas aí ele foi valente. Tudo bem, ele foi bem ontem, mas ele é um cara que joga de vez em quando. Ele ganhou 2 divididas. Ele parece que ele tá de passagem. De vez em quando ele fala, vou jogar um futebol, vai, tá. Lembra do Valdívia? Ele é assim, só que não tem o nível do jogo do Valdívia. Eu acho que é melhor que o Valdívia. Eu acho ele muito pior que o Valdívia. Eu acho que é melhor que o Valdívia. Muito pior. Não se esqueça que ele é o Neymar do Peru. É o Neymar do Peru. É que ele tá contando os dias, né, Flávio? Do Peru tá, ok. É o Neymar do Peru. Ué, dá licença? Ok. Todo mundo tem direito a ter o Neymar. Nós temos o Neymar. Ele tá contando os dias pra Copa, né? 39 dias. Maio agora deve viajar, né? Estamos a 39 dias, exatamente. né? O Cueva não vê a hora de ir pra Copa. 39 dias. Porque ele sabe que com o Aguirre ele não vai jogar. E o São Paulo também não vê a hora que ele vá. O Diego Souza, o negócio é o seguinte, o Diego Souza, o Aguirre se for, acho que não volta. Dele. Eu também não gosto do Diego Souza como atacante. Eu acho que tem que colocar um outro atacante ali. Entendeu? Mas se a bola chegar com qualidade, é isso. Ele faz gol. Deixa o cara jogar. Se a bola não chegar, como é que faz? Deixa o cara jogar. A primeira que chegou, ele fez ontem, pô. Uma coisa que o São Paulo fez que eu achei que foi correta, e depois eu quero até falar com o Duílio sobre isso, o Brenner, ele joga mais do que ele vinha jogando.
Então, ele talvez não tivesse ainda no ponto. Não podemos esquecer que ele saiu do sub-17 direto para o time principal. Sim. E você pode, se você insistir numa situação dessa, queimar o jogador. O Lulinha passou isso no Corinthians. Não é? Então tem hora também que dá uma recuada, não é que tirou o menino dos planos. Acho que o Brenner tem um futuro muito grande. Está sendo preservado. Mas exato. Que é uma coisa certa. Eu acho que tem hora que tem que recuar, não é, Duílio? Eu acho. É o que a gente estava falando há pouco, né, do Pedrinho, do próprio Matheus Matias, que veio do ABC. Tem uns exemplos, né? O Guilherme Arana, que aos poucos veio entrando no Corinthians, hoje depois foi vendido. O Maicon hoje, que está indo muito bem. O Pedro Henrique hoje, o zagueiro, que fez um grande jogo. Então acho que tem o momento, tem a hora e não pode... Exato. E Por falar em Maicon, como é que está esse negócio? Ele vai embora depois da Copa? Existe a possibilidade, existe uma negociação com o Shakhtar já há muito tempo, desde o início do ano, até antes da gente chegar, e pode ser sim que ele seja vendido. Ainda não tem nada fechado, mas existe uma grande possibilidade. Falta? Porque parece que sim, os caras têm dinheiro, ele tem interesse de ir, obviamente, é uma boa porta de entrada para o futebol europeu, porque o Shakhtar disputa todos os grandes campeonatos da Europa, o nível do campeonato da Ucrânia não é inferior no campeonato brasileiro, então ele vai jogar no mesmo nível, na pior das hipóteses, ou até melhor, e vai estar disputando a Champions League, né? Então para o menino, e a grana deve ser bem maior também. Existe a vontade dele, né, de todos os jogadores de evoluírem, de jogar na Europa, de jogar uma Champions. Mas é um menino criado em casa, vem fazendo grandes jogos. A gente tenta segurar, mas é difícil hoje. O Corinthians precisa também de dinheiro, precisa pagar as contas. Então a gente tem que trabalhar com essa possibilidade e existe sim uma grande chance de que ele saia. Como é que você vai tolher o garoto? Tem uma hora que não é mesmo, você é apaixonado pelo São Paulo, mas uma hora você foi pro Torino, não tem jeito, né? Não tem jeito, Flávio, é um processo natural, né? Se o jogador tiver paciência, principalmente no dia de hoje, com a extinção do passe, né, Vanderlei? Com a extinção do passe, não tem jeito de segurar o jogador. E conversa com quem? Mas eu acho, sabe, conversa no caso com o jogador ou com o staff dele? Eu acho que normalmente começa com o staff, mas também tem a vontade do jogador. O Maicon, exemplo do Maicon, ele é um menino com uma cabeça muito boa. Sabe o que quer, né? Sabe o que quer, um menino esclarecido, vem fazendo, mesmo com tudo isso, né? No início do ano falava-se que ele já sairia antes de fechamento da janela. Existe uma negociação e ele vem tendo um rendimento incrível no campo, não caiu em nada seu futebol, então a gente está muito contente com ele. Mas infelizmente tem essa possibilidade de que ele pode sair. Infelizmente o jogador hoje, ele é até certo, não estou dizendo o caso do Maicon, até certo ponto ele é refém do empresário. O interesse do empresário é vender o jogador para fora, até porque a negociação existe sempre aquele trâmite normal que a gente sabe, né, de ganhar a porcentagem dele, etc. Então, e o sonho do jogador também, de jogar na Europa. Sem dúvida. Ele falou certo. Não é de agora, desde quando eu jogava, o jogador tinha um sonho de jogar na seleção brasileira e depois se transferir para fora do país. Hoje acho que mudou, né? Hoje mudou. A prioridade é a Europa. Depois, quem sabe, a seleção brasileira. Até porque o caminho mais curto está lá, né? Exatamente. É mais fácil, o cara tem mais visualização. No caso, quando essa semana surgiu, eu estava assistindo o jogo do Grêmio e o Tite estava lá. Eu falei assim, olha, para mim, entre o Cássio e o Marcelo Groi tá uma briga boa, porque o Marcelo Groi é um grande goleiro. Mas olha, tem alguns jogadores que a gente... Claro que cada um sabe da sua vida e não adianta, você vai se intrometer. Mas tem alguns jogadores que você olha pela experiência assim, por exemplo, Rodrigo Caio já devia ter ido. O Luan do Grêmio já devia ter ido. O trem passa, hein? É isso, porque passa o tempo. O europeu, tá certo? Ele quer jogador novinho. O Shakhtar, ele não é o produto final. Ele vai revender o jogador. É uma parada, né? Mas ele vai revender o jogador de 22, 23. Se o cara for para lá com 23, 24, para ser revendido com 26, 27, não vai ser. Tá certo, Will? Então ele quer o garoto novo, né? Normalmente esse caminho é o que nós no Corinthians hoje estamos fazendo, né? Buscando os garotos. Isso. E eles trabalham assim já há muito tempo. Infelizmente, né? Isso hoje os garotos saem às vezes até sem estrear no time profissional, sem que a gente veja. Isso é ruim para o futebol brasileiro. Você falou sem que a gente veja. Chico, rápido, eu sei que você está encaixando uma pergunta aí. Esses jovens que o Corinthians contratou, como é que vocês detectaram? Né? Via olheiro, recebe DVD, né? Aquelas coisas todas, porque quando os nomes foram anunciados, quase todo mundo falou assim, quem são os caras? Quem que descobriu esses caras?
Mas como é que foi isso? A gente tem hoje dentro do Corinthians já há algum tempo, eu acho que, se não me engano, desde 2011, um departamento que chama Cifut, que é um centro de inteligência. Nós temos 10 pessoas aproximadamente, 8 a 10 trabalhando diariamente na busca por atletas, com todas as ferramentas possíveis de softwares disponíveis, que hoje não existe mais o DVD, hoje você consegue buscar imagens de diversos jogadores, diversos... Quer dizer, esses são os olheiros oficiais. E temos também o Mauro, né, que está com a gente há muitos anos, o Alisson, que vão ver os jogos aí. Quando existe o interesse, eles vão ver de perto. O primeiro processo, então, é todo por computador. Digamos assim, você primeiro recebe, esse cara pode ter o nosso perfil, isso é via informações do pessoal de TI, vamos dizer assim. Sim, depois é que vai para o muitas vezes vem a informação também, olha, tal jogador está fazendo um bom campeonato. Aí nós levantamos todas as informações, alguns jogos, e se realmente vê que é um jogador que interessa, que pode vir a interessar, a gente coloca os observadores pessoalmente no campo, porque é muito diferente, né? Você vê um jogo na televisão ou você vê um jogo pessoalmente. Mas eu não tenho nada contra você usar a inteligência, a inteligência artificial vai ser o mundo do futuro. Mas assim, você usar computador, internet, redes sociais, tudo para te formar estatística, é o centro de inteligência, como mas diz. Isso que o Dúlio falou é importante. Sem dúvida. Recebe as imagens, etc. Mas, Mauro Cabeção... Tem que ir lá, claro. Vai lá ver o jogador de perto. Isso aí é essencial. Claro que sim. Mauro Van Basten, né? Mauro Van Basten. Toda vez que eu vou lá no Corinthians, eu lembro aquele Atlético Mineiro e Corinthians, que o Neto não pôde jogar. Aí o Nelson colocou o Mauro Van Basten. O Mauro Van Basten jogou que parecia o Beckenbauer. Eu só queria entender por que o Mauro fala tá ruim, mas tá bom. É jeito dele, não pergunta. Flávio, você certas perguntas ele não pode tá fazer. ruim, mas tá bom. É que podia ser daqui a pouco o ruim vai virar bom. Eu queria entender, viu, Mauro? Explica pra gente como é que é tá ruim, mas tá bom. Um dia eu vou trazer ele aqui. Ele tem medo de televisão, mas eu vou trazer ele aqui. Vou pegar o bicho pelo pescoço e vou trazer. Eu só quero perguntar um negócio pro Duílio, que é o seguinte. Nos últimos tempos, Duílio, um time só consegue ganhar 2 títulos em um ano se ele ganha primeiro o estadual. E depois ele pode ganhar a Copa do Brasil, ele pode ganhar a Libertadores, ele pode ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas dificilmente um clube tem vencido um título por ano e muito mais difícil 2. Então, vamos dizer assim, o Corinthians já está no lucro. Ganhou do Palmeiras, não aquela confusão toda, mas o título é do Corinthians, eu acredito que não vai haver mudança nenhuma nisso, isso é conversa fiada, mas enfim, o Corinthians já está no lucro. Ganhou do Palmeiras, em Palmeiras, 2 vezes. Tempo normal, pênalti. Uma glória inesquecível. Vai saber lá quando vai acontecer isso de novo. Agora eu te pergunto, se o Corinthians não ganhar mais nada até o final do ano, como é que fica a relação entre vocês, técnico, muda a filosofia, parte para montar um super time, como é que é o negócio? Lógico, a gente trabalha para ganhar outros títulos. No Corinthians a gente sabe que, como o Mauro disse, está ruim, mas está bom, não está bom, mas está ruim. Não tem nunca, a pressão sempre existe, o corintiano quer sempre estar ganhando, lógico, claro. Os outros torcedores também, então não tem essa calma. Mas vindo o título ou não, se o trabalho é bem feito, e isso é pelo Fábio, até o presidente, o Andrés, tem essa característica, eu também, de manter o treinador, manter o trabalho. A gente sabe que o resultado aparece. Esses últimos anos o Corinthians teve aí um pequeno momento de trocar 2, 3 técnicos no mesmo ano, se eu não me engano em 2016, que acabou não dando certo o início de trabalho, mas é uma filosofia que vem vindo e a gente sabe que o resultado aparece. O treinador tem que ter tempo para trabalhar, implantar sua filosofia. É o caso que a gente estava falando há pouco do Grêmio, com o Renato Gaúcho, e do Diniz, que permaneça. Eu acho que esse é o caminho. Então, sendo um trabalho que a gente veja que é bem feito, e é o caso, não tem motivo nenhum para pensar nisso. Mas já que nós falamos de Grêmio... Sem dúvida nenhuma.